Amém, glória a Deus. Mais uma vez, paz de Cristo, Deus possa nos abençoar nesse momento, encerrando aqui esse propósito, essas 24 horas de jejum e de oração. Queremos meditar aqui na palavra de Deus, no trecho que o Senhor nos deu, que o Senhor colocou no nosso coração para esse tempo. Desde ontem estamos meditando em Efésios capítulo 5, focando, colocando aí a nossa família, a nossa casa, nosso lar, no centro da vontade de Deus e querendo cumprir a vontade de Deus, querendo que o Senhor nos direcione, querendo ver a bênção do Senhor sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E nesse momento nós vamos concluir, então, ontem nós demos início, Efésios capítulo 5, eu vou ler esses trechos que é os versículos-chave da nossa semana, Efésios 5, que diz assim: sejam imitadores de Deus, portanto, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Temos que ser imitadores de Deus, portanto, como filhos amados. Você é um filho amado, você é uma filha amada do Senhor. Que o Senhor possa te conduzir nessa caminhada de imitar a Deus. Que coisa difícil, né? Que tarefa difícil que Paulo nos coloca aqui, nos aponta: imitar a Deus. Portanto, como filhos amados, somos amados de Deus, então temos que amar também as pessoas à nossa volta. E como estamos falando de família, dentro de nossa casa, dentro de nosso lar, no nosso ambiente familiar, temos que caminhar nessa jornada de amor. E aí, como se não bastasse, né, a difícil tarefa de imitarmos a Deus, Paulo ainda diz: como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável. É assim que tem que ser a nossa entrega no nosso relacionamento familiar, uma entrega total, uma entrega de amor total, um desprendimento total da nossa satisfação pessoal para o cuidado, para o serviço, para o amor dentro de nossa casa. Mais uma vez eu digo, claro que isso é a nossa caminhada cristã, claro que isso é em toda a nossa caminhada, mas principalmente começando por nossa casa, começando pela nossa família, pelo relacionamento de esposa com marido, marido com esposa, pais com filhos, filhos com seus pais. Então, é esse tipo de relacionamento que nós temos que reproduzir em nossa casa. Ontem nós falamos um pouquinho e começamos falando, então, meditando, que para a gente chegar nesse nível, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um ambiente de graça e um ambiente propício à edificação. E então nós falamos que temos que escolher palavras que edificam, temos que estabelecer momentos de compartilhamento, de gratidão e em família. Então aquele momento da mesa é muito importante. E um momento de gratidão, não só agradecer a Deus, claro que temos que agradecer a Deus por tudo, pelos dias bons, pelos dias difíceis, mas desenvolver também essa gratidão na nossa família, agradecer por um gesto, agradecer por um serviço, né? Então temos que praticar isso e não só, né, falar, não só apenas falar, mas aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir uns aos outros. E nem sempre nós temos que ter uma resposta, nem sempre nós temos que rebater uma fala, mas aprender a escutar. Essa escuta é muito importante no momento e no ambiente familiar. Porque muitas vezes nós não escutamos o nosso cônjuge, não escutamos nossos filhos, não escutamos nossos pais. Estamos focados em um ponto e achamos que somos o dono da verdade. Então temos que aprender a escutar. E isso promove a edificação da família. Hoje eu quero continuar, vou falar um pouquinho agora, né, sobre o relacionamento de marido e esposa.
a importância desse relacionamento e da construção de uma base com a presença do Senhor. Então, quando a gente fala do relacionamento conjugal, a gente não fala só marido e esposa, a gente coloca Cristo também. É um cordão de 3 dobras e ele não se quebrará facilmente. Então, Cristo faz parte e ele é convidado para dentro dessa aliança. E aí eu quero focar aqui agora, Efésios 5, 25, que diz: marido, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vou fazer um parênteses aqui, né? Porque ontem estava conversando com a Edna e ela me chamando a atenção para o português, né? Que a gente ora, né, pelos maridos. Senhor, eu quero pedir para abençoar os maridos, abençoe as esposas. E aqui, olha só o que Paulo está dizendo: maridos, amem suas mulheres. E Paulo sabe que a igreja, cada um só tinha uma mulher. Então, esse plural aqui, é claro que não é que o homem vai ter várias mulheres, mas são as esposas dos maridos, cada um com a sua esposa. Então, não temos que pensar que Paulo está incentivando a que um homem tenha várias mulheres. Não, maridos, amem suas mulheres, cada marido com a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então nós temos que explorar os princípios desse amor. Quais são os princípios desse amor que Paulo nos mostra aqui, que nos apontua, que nos pontua e nos remete para Cristo. Então fala sobre sacrifício, sobre uma submissão delineada, baseada na palavra de Deus. E todos esses princípios e esse sacrifício, esse amor, eles podem ser aplicados no contexto do casamento cristão. Olha que coisa linda e preciosa. Então vamos abordar agora a importância de seguir o exemplo de Cristo no relacionamento entre marido e mulher. É claro que nós só lemos aqui o versículo 25, mas se a gente for abrir Efésios, minha Bíblia fechou aqui, Efésios 5, olha só a continuação do versículo de Efésios 5, que diz assim, a gente leu 25, vou reler: vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui o 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Portanto, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio. Então, quando nesse contexto desse relacionamento conjugal, a gente ouve essa palavra submissão, mulheres sejam submissas, a gente tem um medo. Acha que a mulher ser submissa não é ser subjugada, não é ser capacho do marido, não é ser escrava do marido, mas é ela apoiar a missão. Que missão? A missão que Deus deu ao sacerdote do lar. Apoiar essa missão, ser uma provedora dessa missão, ser uma intercessora nessa missão, ser uma colaboradora nessa missão. Se forem 2 juntos, o resultado é muito melhor. Então, temos que explorar isso. E a primeira coisa que nós temos que cultivar é a comunicação aberta. Temos que aprender a conversar sem sair faísca, sem curto-circuito, sem ser uma comunicação que traga brigas e discussões. Tem horas que um está mais estressado que o outro precisa aprender a se calar, deixar o outro falar, deixar o outro tirar o que tem no coração. Mas é preciso estabelecer uma comunicação aberta. E priorizar essa comunicação aberta e honesta, ela é fundamental no relacionamento conjugal. Compartilhe sentimentos, compartilhe pensamentos, preocupações, mas de maneira amorosa e respeitosa. E compartilhar esses sentimentos, esses pensamentos e preocupações faz parte de uma excelente relação conjugal. Tem relacionamentos que os cônjuges não se conversam,
não se abrem. Quando um está chateado com o outro, só vira a cara. Mas não diz o porquê chateou. Não conta, olha, você fez aquilo me desagradou. E às vezes o outro fica esperando até um pedido de retratação, mas o outro nem sabe o que fez, ou nem se ligou, né? É mais insensível, é mais duro. Isso pode ser tanto homem ou mulher. Então é bom esse relacionamento. Olha, eu fiquei triste quando você falou aquela palavra pra mim. Mas tudo isso com amor, tudo isso sem ressentimento, sem agressão. Essa comunicação é importante. Paulo nos chama para isso. Chama a importância disso. Maridos, ame as suas mulheres. E amar é você servir sem esperar nada em troca. Quem ama, perdoa, queridos. É como se fosse uma combinação que não se separa. É como se fosse... É como se fosse nasceu na mesma árvore e fazem parte do mesmo fruto. Amor e perdão é a mesma coisa. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, só perdoa porque ama. Então, Jesus, a Bíblia diz que Deus nos amou, entregou o seu Filho e fez o quê? Nos perdoou. A consequência de amar é perdoar. E você só consegue de fato perdoar se você ama. Então, converse com o seu cônjuge com o coração disposto a amar e perdoar. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Perguntou Pedro para Jesus. Quantas vezes? 7 vezes ao dia, achando que se ele fizesse isso 7 vezes ao dia ele estaria arrasando. E Jesus falou, não só 7, mas 70 vezes 7. Meu Deus. E se Pedro está falando isso do irmão dele, que é o irmão em Cristo, né? Não está falando só do irmão de sangue, mas do irmão, daquela pessoa que caminha com ele. Imagina do seu cônjuge que vocês são uma só carne. E deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Então, quando fala aqui que os maridos têm que amar as suas esposas, e lá no versículo 22 que a gente leu, está dizendo... vós mulheres sede submissas aos vossos maridos. Esse papel só vai ser cumprido com amor. Não tem como andar em amor sem andar em submissão. Não tem como andar em submissão sem andar em amor. Segunda coisa, praticar atos de amor e serviço. Demonstrar o amor por meio de ações tangíveis. Sabe aquele negócio, só palavra, eu te amo. Não. Tem que ter ação. Quem ama, age. Quem ama, faz. Quem ama, doa. Quem ama, se entrega. Quem ama, demonstra esse amor. Não é apenas as palavras. Palavras vazias não vão chegar em lugar nenhum. Mas você precisa mostrar com as suas ações. Então, demonstrar amor por ações tangíveis. Estar atento às necessidades do seu cônjuge e se preocupar com oportunidades que você tem, né? Procurar essas oportunidades que você tem de servir o seu cônjuge. Como é que você pode servir o seu cônjuge hoje? O que você pode fazer para ele, para servi-lo? Uma comida? Um carinho? Uma massagem? Uma palavra de incentivo? Um momento de oração? Você orar com o seu marido? Você orar com a sua esposa? Orando pela vida dele, agradecendo ele, agradecendo ela pelas coisas que ele faz. Então essas demonstrações de amor são muito importantes no casamento, porque esses pequenos gestos de bondade e sacrifício, eles vão contribuir para fortalecer o relacionamento. E como eu falei do amor, o perdão, ele tem que andar junto. Reconheça que em qualquer relacionamento surgirão desafios, surgirão dificuldades, surgirão dias difíceis, dias de luta. Mas esteja pronto para perdoar. E busque sempre uma reconciliação através do Senhor. Que seja uma reconciliação não assim, vou te dar mais uma chance. Mas que seja algo que vem de Deus. Que seja algo que vem do Senhor, que seja algo que vem do trono do Senhor. Todas as vezes que surgirem, então, esses desentendimentos, o perdão é essencial para se manter a harmonia
no casamento. E eu quero encerrar falando agora um pouquinho dos filhos. Falamos da relação da família, como crescer, falamos do relacionamento marido e mulher, e agora eu quero falar um pouquinho sobre os filhos. E Efésios, eu vou ler o 6:4, porque para falar de filhos, diz assim: vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação. Então, quando a gente entende esse contexto de amor e submissão, e a gente explora isso no relacionamento familiar, nós vamos destacar as responsabilidades dos pais de criar os seus filhos no temor do Senhor. É responsabilidade sua, pai. É responsabilidade sua, mãe, ensinar e mostrar o caminho para o seu filho. É responsabilidade do seu filho as escolhas que ele faz, as escolhas que ele vai fazer na sua caminhada. Não é sua responsabilidade as escolhas que ele vai fazer. O próprio Deus colocou diante do povo de Israel e falou assim: olha, aqui tem dois caminhos, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus fala para Israel: escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção. Deus colocou os caminhos. Responsabilidade de quem escolheu o caminho? Do povo de Israel. Mostre o caminho certo para os seus filhos. Mostre para ele: esse caminho é para a vida, esse caminho é para a morte. E ele, com a maturidade que ele tem, com a graça que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, ele vai escolher o caminho. E nós falamos aqui há 2 ou 3 semanas atrás, esse vídeo está publicado. E quando dá errado, e quando tudo deu errado, e quando tudo que a gente fez saiu, parece que o tiro pela culatra, o nosso filho escolheu um caminho diferente e se afastou do Senhor. O que nós temos que fazer? Continuar orando pelos filhos, continuar buscando, intercedendo, apresentando diante do Senhor e derramando bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. Não é maldição, não é derramar consequências negativas. Você vai ser prejudicado. E tem pessoas que usam até palavras de baixo calão. Você vai se você fizer isso, você vai quebrar a cara se você fizer isso. Não profetize bênção. Meu filho, não vá por esse caminho. O Senhor quer a tua bênção. Esse caminho é um caminho de morte. Mas que o Senhor derrame vida sobre a sua vida. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. Use palavras para abençoar os seus filhos. Que eles escutem palavras de edificação para a vida deles. Apesar de algumas vezes escolhas serem erradas, e a gente sabe que são escolhas erradas, mas peça a bênção do Senhor. E no mundo espiritual, guerreie. Nós fizemos aqui uma oração, inclusive eu publiquei essa oração, coloquei o modelo dela para você replicar. Ore pelos seus filhos no mundo espiritual, tome posse. Traga os seus filhos para a presença do Senhor no mundo espiritual e diga: eu rejeito Satanás em nome de Jesus. Tudo aquilo que você tem feito na minha casa, na vida dos meus filhos, eles são propriedade exclusivas do Senhor e você não pode tocar. Mas o beabá é sua responsabilidade. Orientar os seus filhos, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, falar de Jesus, conduzir os seus filhos nesse caminho é sua responsabilidade. Explore essas orientações do livro de Efésios, capítulo 5. Modele na vida dos seus filhos valores cristãos. Seja um exemplo você, pai. Seja um exemplo você, mãe. Vivo desses valores. Não adianta você dizer para o seu filho que aquilo é muito bom se você não vive. Não adianta você dizer para o seu filho: não minta, se você mente. Não adianta você dizer para o seu filho: não faça isso, se você faz. Seja um exemplo vivo dos valores cristãos que você deseja transmitir para os seus filhos. A sua conduta diária fala mais alto do que palavras. As nossas ações, elas gritam para os nossos filhos. E modelar uma vida de fé e integridade é fundamental. Mostre para o seu filho a fé que você tem. E quando algumas coisas no percurso do seu filho derem errado, derem diferente dos planos, diga para ele: Deus tem o controle de todas as coisas. Nada saiu das mãos do Senhor. Deus não perdeu o controle dessa situação. E no tempo certo você vai ver a bênção do Senhor. Estabeleça limites
com amor e clareza. Tudo tem limite. Deus dá um limite pra gente. Deus não deixa a gente fazer tudo o que a gente quer. Então também nas casas, na educação do seu filho, coloque limites, estabeleça esses limites com amor e clareza, não com ódio, não com raiva, não com rancor, não com palavras duras, não com chateação, mas com amor. Filho, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Filho, essa correção é porque eu quero o seu bem. Mostre para ele. Quando você cria limites e disciplinas, você faz isso com amor e com clareza. E você explica para eles as razões que estão por trás daquela regra. Coloque diante do Senhor. Coloque esses limites diante do Senhor. Diga para ele que Deus também nos corrige. Que quando nós erramos, que quando nós saímos e a gente chama esse erro pecado, quando a gente peca, quando a gente erra o alvo, Deus nos corrige. E essa correção de Deus é o amor de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente não morra, para que a gente não vá para a perdição. Então demonstre esses limites e demonstre o amor de Deus. E incentive os seus filhos a terem uma vida espiritual, uma caminhada espiritual. Promova então na sua casa momentos de oração, como nós já falamos, momentos de compartilhamento da palavra de Deus, momentos de envolvimento da família nesse tempo de oração e espiritualidade. Abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família. Esse capítulo nos mostra que nós somos chamados a caminhar na luz, a viver uma vida cristã em família. E reflete os princípios transformadores do Evangelho. O Evangelho transforma vidas. Essa palavra transforma vidas. E ele imita o amor sacrificial de Cristo nos relacionamentos, no casamento, com os nossos filhos. E ele cultiva um ambiente de graça e edificação. Por esse amor nós somos guiados por Deus como filhos da luz. E estamos certos que estamos construindo alicerces sólidos para um relacionamento familiar saudável. Nessa jornada em família, com Cristo, nós praticamos a comunicação aberta, servimos com atos de amor, perdoamos uns aos outros prontamente, escolhemos palavras que edificam, estabelecemos momentos de compartilhamento e promovemos a escuta ativa para criar um ambiente de graça. Quando nós modelamos valores cristãos, estabelecemos limites com amor e incentivamos o envolvimento espiritual, nós estamos contribuindo para que a nossa família, para que os nossos filhos estejam fundamentados nos princípios da palavra de Deus. Que você possa continuar caminhando na luz, buscando diariamente viver uma vida cristã em família que glorifica a Deus, que reflete o amor do Pai, a qual nós nos rendemos e somos impactados por Ele. Que a sua família seja uma bênção nas mãos do Senhor. Que o seu lar seja uma bênção nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.